Eu não planejei contar essa história. Para ser sincera, eu tentei esquecer. Enterrar os pedaços de mim que se quebraram naquele dia. Mas tem dores que não se enterram. Elas vivem em olhares silenciosos, em músicas que você não consegue mais ouvir, no silêncio entre dois batimentos do coração. O que aconteceu mudou tudo. E enquanto eu conto, momento a momento, vou revelar coisas que nunca achei que diria em voz alta. Vai ter parte que dói, parte que te surpreende, e talvez até partes que pareçam reais demais para ignorar. Mas se você ficar comigo até o final, vai entender por que eu precisava contar isso agora. Porque tem verdades que não conseguem mais ficar escondidas. O ar da manhã era denso, impregnado com o aroma doce e enjoativo de flores e o cheiro metálico, quase imperceptível do medo. Na pequena igreja de pedra, aninhada no coração da cidade, a luz filtrada pelos vitrais coloridos dançava sobre os rostos dos presentes, tentando disfarçar a palidez sob o verniz da celebração. Era o batismo de Gabriel, o filho tão esperado, o elo que deveria ter fortalecido um casamento, mas que, ironicamente, se tornara o epicentro de uma silenciosa e devastadora tempestade. Ricardo, o pai, sentia o peso do terno bem cortado como se fossem grilhões. A cada cumprimento, a cada sorriso forçado, a máscara da normalidade se tornava mais insuportável. Observava a esposa, Ana, com a criança nos braços. Radiante, ela parecia alheia ao turbilhão que se formava em seu íntimo. Ou talvez, pensava Ricardo com amargura, fosse apenas uma atriz talentosa, capaz de representar o papel da esposa e mãe perfeita com maestria. O padrinho, Marcos, amigo de infância e confidente, estava ao seu lado, ombro a ombro, sorrindo com uma camaradagem que agora soava como uma zombaria cruel. Ricardo sentia o toque, antes reconfortante, como a queimadura de um ferro em brasa. A traição, descoberta por acaso em uma mensagem esquecida no celular de Ana, era uma ferida aberta, latejante, que ameaçava consumi-lo por dentro. A igreja, com suas paredes grossas e sua atmosfera de solenidade, parecia um palco macabro. Cada hino, cada oração, cada palavra do padre ecoava como uma acusação silenciosa. Ricardo se sentia sufocado, preso em uma teia de mentiras e hipocrisia que ele mesmo havia ajudado a tecer. A vontade de gritar, de expor a farsa, era quase irresistível, mas ele se continha, adiando o inevitável confronto. A escolha de como e quando revelar a verdade o consumia. Optar pelo silêncio, engolir a dor e seguir em frente, era uma possibilidade tentadora, uma forma de preservar a imagem da família, de proteger o filho da vergonha. Mas a ideia o repugnava. Seria compactuar com a traição, aceitar ser um fantoche nas mãos de Ana e Marcos. A outra opção, a explosão pública, a catarse violenta, prometia alívio imediato, mas também a certeza de um escândalo irreparável, de cicatrizes profundas em todos os envolvidos, especialmente em Gabriel, que mal havia chegado ao mundo. Enquanto o padre proferia as palavras sagradas, Ricardo repassava mentalmente os últimos meses, buscando sinais, pistas que pudessem ter revelado a traição antes. As ausências inexplicáveis de Ana, o distanciamento emocional, as conversas sussurradas ao telefone, tudo agora se encaixava em um quebra-cabeça doloroso e humilhante. Ele se sentia um tolo, um ingênuo que havia sido cegado pelo amor e pela confiança. A cerimônia seguia seu curso, lenta e inexorável. Ricardo observava o rosto de Gabriel, tão pequeno e inocente, e sentia uma pontada de culpa. Ele sabia que suas ações teriam consequências para o filho, que o escândalo inevitavelmente o atingiria. Mas ele também sabia que não podia viver uma mentira, que não podia criar Gabriel em um lar construído sobre a areia da traição. A decisão estava tomada. Ele revelaria a verdade, ali mesmo, durante o batizado. Seria um ato de coragem, de desespero, de vingança? Talvez um pouco de tudo. O importante era que ele não podia mais suportar o peso do silêncio. Ele precisava libertar-se daquela prisão de mentiras, mesmo que isso significasse destruir tudo o que havia construído. O momento se aproximava. O padre convidou os pais e padrinhos a se aproximarem da pia batismal.
Ricardo sentia o coração martelar no peito, a respiração curta e ofegante. Ana sorria, alheia à tempestade que se anunciava. Marcos, com ares de importância, ajeitava a gravata. Ricardo respirou fundo, reuniu todas as suas forças e se preparou para o confronto. A verdade, como uma bomba relógio, estava prestes a explodir. O futuro, incerto e sombrio, o aguardava. A pressão no peito de Ricardo aumentava a cada segundo, mas ele se forçava a manter a compostura. Contudo, a serenidade aparente contrastava brutalmente com o caos que se desenrolava em sua mente. Imaginava as possíveis reações: o choque de Ana, a incredulidade dos presentes, a fúria de Marcos. Cada cenário era mais devastador que o anterior, mas ele se mantinha firme na decisão. Aquele momento, o batismo de Gabriel, representava um rito de passagem, um novo começo. Mas para Ricardo, significava o fim de uma era de ilusões e a dolorosa transição para uma realidade cruel. Ele se sentia como um náufrago em um mar de incertezas, agarrado a um pedaço de madeira, sem saber para onde a corrente o levaria. Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que passou por uma história assim? Adoraríamos ler seu comentário abaixo. A gente lê tudo com o coração aberto e quem estiver lendo pode ser que ajude de alguma forma a amenizar o seu sentimento. E confere se sua inscrição no canal ainda está ativa. Tem muita história de arrepiar vindo por aí, para não perder os próximos episódios. Se você está gostando da história, deixe um like e comenta de onde está ouvindo. Isso ajuda muito a saber as opiniões e nos motiva a continuar. Se você curte histórias que emocionam de verdade, que aquecem o peito ou apertam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. Prometo que a próxima história pode te surpreender ainda mais. Agora, pense em como isso se aplica quando você se depara com uma situação que desafia seus valores mais profundos. O silêncio, muitas vezes visto como prudência, pode se tornar uma forma de cumplicidade, um pacto com a injustiça. Ricardo se recusava a ser cúmplice. Ele preferia enfrentar a tempestade, por mais violenta que fosse, a viver em uma calmaria ilusória. A cada passo em direção à pia batismal, Ricardo sentia o peso da expectativa sobre seus ombros. Os olhares curiosos dos convidados, os sorrisos amigáveis, tudo contribuía para aumentar a sensação de irrealidade. Era como se ele estivesse em um sonho, prestes a despertar para um pesadelo. Entretanto, a traição de Ana e Marcos não era apenas uma questão pessoal. Era uma afronta aos valores da família, da amizade, da lealdade. Era um ataque à sua própria identidade, à sua dignidade como homem e como pai. Ricardo não podia permitir que essa afronta ficasse impune. Ele precisava se defender, lutar por seus direitos, mesmo que isso significasse a destruição de tudo o que havia construído. Aquele batismo, que deveria ser um momento de alegria e celebração, se transformaria em um palco para a revelação de uma verdade amarga e dolorosa. Ricardo se sentia como um gladiador, prestes a entrar na arena para enfrentar um leão faminto. Mas ele não estava sozinho. Ele tinha a seu lado a força da verdade, a coragem da indignação e a esperança de um futuro melhor para seu filho. Ademais, a escolha de Ricardo não era isenta de consequências. Ele sabia que a revelação da traição traria dor e sofrimento para todos os envolvidos. Gabriel, em particular, seria o mais afetado. Mas Ricardo acreditava que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era sempre preferível à mentira. Ele queria que seu filho crescesse em um ambiente de honestidade e transparência, mesmo que isso significasse a ruptura da família. Em contrapartida, o silêncio perpetuaria a farsa, a hipocrisia, a desonestidade. Ricardo se recusava a criar Gabriel em um lar onde a mentira era a base de tudo. Ele queria que seu filho aprendesse a valorizar a verdade, a lutar por seus princípios, a não se conformar com a injustiça. Enquanto se aproximava da pia batismal, Ricardo visualizava o futuro. Um futuro incerto, cheio de desafios e obstáculos, mas também um futuro de liberdade, de autenticidade, de esperança. Ele sabia que a jornada seria árdua, mas estava disposto a enfrentá-la. Ele não estava mais preso ao passado. Ele estava pronto para seguir em frente, para construir um novo futuro para si e para seu filho. De fato, a decisão de Ricardo era um ato de rebeldia, uma declaração de independência.
Ele se recusava a ser vítima das circunstâncias. Ele assumia o controle de sua vida, mesmo que isso significasse a destruição de tudo o que havia conhecido. Ele não era mais um fantoche nas mãos de Ana e Marcos. Ele era o protagonista de sua própria história. Naquele instante, enquanto a água benta cintilava sob a luz dos vitrais, Ricardo ponderava sobre o peso da tradição. Séculos de rituais, de convenções sociais, de expectativas familiares se comprimiam sobre seus ombros, tentando esmagar sua individualidade. A igreja, com sua arquitetura imponente e sua atmosfera solene, era um símbolo desse legado, um monumento à continuidade e à conformidade. Contudo, o que fazer quando a tradição se torna um cárcere? Quando os rituais se transformam em máscaras? Quando as convenções sufocam a verdade? Ricardo se recusava a ser prisioneiro do passado. Ele acreditava que era preciso romper com as amarras, questionar os dogmas, reinventar o futuro. Aquele batismo, que deveria ser uma celebração da fé e da união familiar, se transformaria em um ato de libertação, um grito de independência. Além disso, reflita sobre como essa situação se manifesta quando confrontamos a discrepância entre a aparência e a realidade. A fachada da família perfeita, a imagem da esposa dedicada, a amizade leal, tudo desmoronara como um castelo de areia diante da onda da traição. Ricardo se sentia como um espectador em um teatro de marionetes, onde os personagens representavam papéis predefinidos, sem qualquer conexão com a verdade. No entanto, a farsa não podia durar para sempre. A verdade, como uma semente adormecida, germinava em seu interior, buscando a luz. Ricardo sabia que era preciso desmascarar os atores, revelar o enredo oculto, expor a hipocrisia. Aquele batismo seria o palco para essa revelação, o momento em que as máscaras cairiam e a verdade emergiria, por mais dolorosa que fosse. À medida que se aproximava da pia batismal, Ricardo se questionava sobre o impacto de suas ações. Ele sabia que a revelação da traição causaria um terremoto na vida de todos os presentes. A família, os amigos, a comunidade. Todos seriam afetados pelo escândalo. Mas ele acreditava que era preciso pagar o preço da verdade, que era preciso enfrentar as consequências de suas escolhas. Por outro lado, o silêncio perpetuaria a mentira, a injustiça, a impunidade. Ricardo se recusava a ser conivente com a traição. Ele queria que Ana e Marcos assumissem a responsabilidade por seus atos, que enfrentassem as consequências de suas escolhas. Aquele batismo seria o momento da prestação de contas, o dia do julgamento. Em adição, pense no papel da confiança em nossas vidas. Ricardo havia depositado sua confiança em Ana, sua esposa, e em Marcos, seu amigo de infância. A traição de ambos era uma ferida profunda, uma cicatriz que jamais se apagaria. Ele se sentia traído, enganado, humilhado. A confiança, outrora um pilar de sua vida, ruíra como um prédio abandonado. Entretanto, a perda da confiança não o paralisaria. Ricardo se recusava a ser vítima da amargura e do ressentimento. Ele queria reconstruir sua vida, encontrar novos motivos para confiar, aprender a perdoar. Aquele batismo seria o ponto de partida para essa reconstrução, o início de uma nova jornada. Afinal, como essa situação se reflete em nossa capacidade de perdoar? A traição de Ana e Marcos era um golpe duro, um desafio à sua capacidade de compaixão e compreensão. Ricardo se sentia inundado por sentimentos de raiva, ódio, vingança. Mas ele sabia que o perdão era a única saída para a libertação. Por conseguinte, o perdão não significava esquecer ou justificar a traição. Significava libertar-se do peso do passado, abrir espaço para o futuro, encontrar a paz interior. Ricardo não sabia se seria capaz de perdoar Ana e Marcos naquele momento, mas ele estava disposto a tentar, a dar uma chance ao perdão, a si mesmo e aos outros. Finalmente, ao alcançar a pia batismal, Ricardo visualizava um futuro onde a verdade, a honestidade e a transparência fossem os pilares de sua vida. Um futuro onde ele pudesse reconstruir sua confiança, aprender a perdoar e encontrar a paz interior. Aquele batismo seria o marco inicial dessa nova jornada, o momento em que ele viraria as costas para o passado e abraçaria o futuro.
Ao se aproximar da pia batismal, Ricardo sentia o peso da expectativa pairando sobre si. Aquele momento, que deveria ser de celebração e fé, havia se transformado em um campo minado emocional. Contudo, em vez de sucumbir ao desespero, ele buscava dentro de si a força para enfrentar o que estava por vir. Ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única forma de libertar-se das amarras da mentira e da hipocrisia. Agora, reflita sobre a complexidade da vingança e sua capacidade de aprisionar. A amargura, como uma erva daninha, podia se espalhar por sua alma, envenenando seus pensamentos e ações. Ricardo se recusava a ceder a esse impulso destrutivo. Ele sabia que a vingança não traria a paz que tanto almejava. Em vez disso, ele buscava a justiça, não como um ato de retaliação, mas como uma forma de restaurar a ordem e a dignidade. Ademais, pondere sobre a importância de proteger a inocência, especialmente a de uma criança. Gabriel, com seus olhos curiosos e seu sorriso puro, representava a esperança de um futuro melhor. Ricardo se recusava a manchar essa inocência com a sujeira da traição e do escândalo. Ele faria o possível para proteger seu filho, mesmo que isso significasse sacrificar sua própria felicidade. Por outro lado, considere a responsabilidade de Ana e Marcos em relação a Gabriel. Eles, como pais e padrinhos, haviam assumido o compromisso de guiar e proteger a criança. A traição era uma quebra desse compromisso, uma demonstração de egoísmo e falta de consideração. Ricardo se recusava a permitir que eles escapassem impunes. Ele os responsabilizaria por suas ações, não por vingança, mas por justiça. Nesse sentido, imagine a coragem necessária para desafiar as convenções sociais e defender seus valores. A sociedade, muitas vezes, impõe um silêncio opressor, um conformismo que impede a expressão da verdade. Ricardo se recusava a ser silenciado. Ele acreditava que era preciso ter a coragem de falar, de denunciar a injustiça, mesmo que isso significasse enfrentar a desaprovação e o ostracismo. Em contrapartida, pense na dificuldade de lidar com a decepção e a perda. A traição de Ana e Marcos era uma ferida profunda, uma cicatriz que jamais se apagaria. Ricardo se sentia desiludido, traído, abandonado. Mas ele se recusava a sucumbir ao desespero. Ele sabia que era preciso superar a dor, aprender com a experiência e seguir em frente. Além disso, reflita sobre a importância de reconstruir a confiança após uma traição. A confiança, como um cristal frágil, pode se quebrar em pedaços com um único golpe. Ricardo se questionava se seria capaz de confiar novamente em alguém. Mas ele sabia que a confiança era essencial para construir relacionamentos saudáveis e significativos. Ele estava disposto a tentar, a dar uma chance à reconstrução, mesmo que isso levasse tempo e esforço. Em vez disso, analise a força da resiliência e a capacidade de superar adversidades. A vida, muitas vezes, nos apresenta desafios inesperados e dolorosos. Ricardo se recusava a ser derrotado pelas circunstâncias. Ele acreditava que era possível encontrar a força interior para superar a adversidade, aprender com a experiência e emergir mais forte e sábio. Agora, considere como essa situação se relaciona com a busca por autenticidade e a necessidade de viver de acordo com seus valores. Ricardo se recusava a viver uma mentira, a representar um papel que não lhe pertencia. Ele queria ser autêntico, honesto consigo mesmo e com os outros. Ele acreditava que a felicidade verdadeira só era possível quando se vive de acordo com seus valores. Ao alcançar a pia batismal, Ricardo visualizava um futuro onde a verdade, a justiça e a autenticidade fossem os pilares de sua vida. Um futuro onde ele pudesse proteger seu filho, reconstruir sua confiança e encontrar a paz interior. Aquele batismo seria o momento de virar a página, de deixar para trás o passado e abraçar o futuro com coragem e esperança. Ao alcançar o limiar da pia batismal, Ricardo sentia o peso da iminente revelação, não apenas como um fardo pessoal, mas como um catalisador de mudanças profundas no tecido social que o cercava. Ele percebia que sua atitude transcendia a vingança ou a autopiedade, transformando-se em um ato de coragem civil, um desafio às convenções que muitas vezes acobertam a desonestidade sob o manto da discrição. Agora,
reflita sobre o paradoxo da discrição, essa virtude tão exaltada que, em certas circunstâncias, pode se converter em cúmplice do erro. Quantas vezes, em nome da paz familiar ou da reputação social, silenciamos diante de injustiças, permitindo que a impunidade prospere? Ricardo, ao romper com esse silêncio, questionava a própria estrutura da moralidade vigente, propondo uma nova ética baseada na transparência e na responsabilidade. Ademais, considere o impacto da traição não apenas como uma ferida individual, mas como um sintoma de uma sociedade doente, onde os valores se relativizam e a lealdade se torna um conceito obsoleto. A infidelidade, em seus múltiplos aspectos, desde a traição conjugal até a corrupção política, mina a confiança mútua e corrói os alicerces da civilização. Ricardo, ao expor a traição de Ana e Marcos, confrontava essa realidade sombria, buscando reacender a chama da esperança em um mundo mais justo e honesto. Nesse sentido, imagine a reverberação de suas palavras, não apenas nos corações dos presentes, mas em toda a comunidade. Sua atitude poderia inspirar outras vítimas de traição a romper o silêncio, a buscar a justiça e a reconstruir suas vidas com dignidade. Sua coragem poderia servir de exemplo para as futuras gerações, ensinando-as a valorizar a honestidade, a lealdade e o respeito mútuo. Em contrapartida, pense na fragilidade dos laços familiares, tão idealizados em nossa sociedade. A família, muitas vezes vista como um porto seguro, pode se tornar um campo de batalha, onde as relações se desgastam e os sentimentos se perdem. Ricardo, ao confrontar a traição em seu próprio lar, questionava a própria essência da família tradicional, propondo uma nova forma de relacionamento baseada na sinceridade e no respeito mútuo. Não obstante, a situação de Ricardo nos convida a ponderar sobre a resiliência do espírito humano diante da adversidade. A dor da traição, a humilhação pública, o medo do futuro incerto, todos esses sentimentos poderiam tê-lo paralisado, mas ao invés disso, ele escolheu a ação, a coragem, a esperança. Sua história se torna um testemunho da capacidade humana de superar os obstáculos, de aprender com os erros e de construir um futuro melhor. Em adição, é importante analisar como a busca pela verdade se relaciona com a necessidade de autoafirmação. Ricardo, ao expor a traição de Ana e Marcos, não buscava apenas vingança ou justiça, mas também reafirmar sua própria identidade, sua dignidade como homem e como pai. Ele se recusava a ser subjugado pela farsa, a viver uma vida de mentiras e hipocrisia. Sua atitude era um grito de liberdade, uma declaração de independência. Outro sim, a decisão de Ricardo nos leva a refletir sobre a importância do perdão, não apenas como um ato de generosidade, mas como uma necessidade para a própria cura. O ódio e o ressentimento corroem a alma, impedindo-nos de seguir em frente. O perdão, por outro lado, nos liberta do peso do passado, permitindo-nos construir um futuro mais leve e feliz. Ricardo não sabia se seria capaz de perdoar Ana e Marcos, mas ele estava disposto a tentar, a dar uma chance ao perdão, a si mesmo e aos outros. De mais a mais, ao alcançar a pia batismal, Ricardo se depara com um dilema moral complexo. Como conciliar a busca pela verdade com a proteção do filho, Gabriel, inocente e vulnerável, seria inevitavelmente afetado pelo escândalo. Ricardo se sentia dividido entre o desejo de expor a traição e a necessidade de proteger o filho da dor e da vergonha. Sua decisão, qualquer que fosse, teria consequências profundas na vida de Gabriel. Portanto, ao se posicionar diante da pia batismal, Ricardo personifica a encruzilhada da vida, onde as escolhas são difíceis, as consequências imprevisíveis e o futuro incerto. Sua história nos convida a refletir sobre nossos próprios valores, nossas próprias decisões e nosso próprio papel no mundo. E nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança sempre pode renascer. Diante da pia batismal, Ricardo ponderava se a iminente revelação, mais do que um acerto de contas pessoal, não seria um ato de desobediência civil, um rompimento com o pacto tácito de silêncio que perpetua tantas injustiças. Afinal, em quantas famílias, em quantas relações, a verdade é sacrificada no altar da conveniência, da imagem, do
O que dirão? Ora, pensemos em como a busca por uma vida normal pode paradoxalmente nos aprisionar em uma existência pautada pela dissimulação. A obsessão por manter as aparências, por exibir uma fachada de felicidade e perfeição, frequentemente nos impede de enfrentar os problemas reais, de buscar soluções autênticas, de viver de acordo com nossos próprios valores. Ricardo, ao optar pela verdade, renegava essa busca ilusória, abraçando a complexidade e a incerteza da vida real. Ademais, observemos como a traição, em suas diversas manifestações, ecoa em outros âmbitos da vida social. A corrupção, a deslealdade, a quebra de confiança, todos esses males compartilham a mesma raiz, a priorização do interesse individual em detrimento do bem comum. Ricardo, ao expor a traição de Ana e Marcos, não apenas defendia sua honra pessoal, mas também denunciava essa cultura da desonestidade que permeia tantas áreas da sociedade. Nessa toada, imaginemos o impacto de sua atitude sobre as futuras gerações. Ao presenciar a coragem do pai em enfrentar a verdade, em defender seus valores, Gabriel aprenderia uma lição inestimável: a importância da integridade, da honestidade, da lealdade. Ricardo, ao romper com o ciclo da mentira e da dissimulação, legava ao filho um futuro mais autêntico e promissor. Em contrapartida, é crucial reconhecer a complexidade da dor e do sofrimento que a revelação da traição causaria. A ferida da infidelidade, por vezes, se cicatriza apenas superficialmente, deixando cicatrizes profundas que afetam a vida emocional e os relacionamentos futuros. Ricardo, ao optar pela verdade, sabia que estaria abrindo uma caixa de Pandora, liberando emoções intensas e imprevisíveis. Não obstante, a escolha de Ricardo nos convida a refletir sobre a importância da vulnerabilidade na construção de relacionamentos autênticos. Ao se expor, ao admitir sua dor e sua fragilidade, Ricardo demonstrava uma coragem rara, rompendo com a armadura da masculinidade tóxica que tantas vezes impede os homens de expressar seus sentimentos. Em adição, é imperativo considerar como a busca pela justiça se entrelaça com a necessidade de cura e reconciliação. A vingança, por mais tentadora que possa parecer, raramente traz a paz interior. A verdadeira justiça reside na busca pela verdade, na responsabilização dos culpados e na construção de um futuro onde a honestidade e o respeito mútuo sejam os pilares das relações humanas. Por outro lado, a situação de Ricardo nos desafia a repensar o conceito de família. A família tradicional, baseada em laços de sangue e em papéis de gênero rígidos, nem sempre é o melhor ambiente para o desenvolvimento saudável e feliz de seus membros. Ricardo, ao confrontar a traição em seu próprio lar, questionava essa estrutura familiar, buscando construir um novo modelo baseado na sinceridade, no respeito e no amor incondicional. Ainda assim, ao se aproximar da pia batismal, Ricardo se depara com a difícil questão do perdão. Perdoar a traição de Ana e Marcos não significaria, necessariamente, reatar o relacionamento ou justificar seus atos. Significaria, sim, libertar-se do peso do ressentimento, abrir espaço para a cura e para a reconstrução de sua vida. Em suma, Ricardo, ao se posicionar diante da pia batismal, personifica a busca pela autenticidade, pela justiça e pela liberdade. Sua história nos convida a refletir sobre nossos próprios valores, sobre nossas próprias escolhas e sobre o tipo de mundo que queremos construir. E nos lembra que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a libertação. À beira da pia batismal, Ricardo sentia a convergência de sua história pessoal com um questionamento mais amplo sobre a natureza do casamento e seus alicerces. Ele se via não apenas como um indivíduo traído, mas como um observador crítico de uma instituição que, para muitos, se tornou um mero simulacro da união idealizada. Aquele batismo, portanto, era um palco não só para a revelação de uma infidelidade, mas para uma reflexão profunda sobre a fragilidade dos votos matrimoniais e a necessidade de reinventar o conceito de compromisso. Agora, ponderemos sobre como a idealização do amor romântico, amplamente difundida pela cultura popular, pode contribuir para a decepção e a frustração no casamento. A crença em um felizes para sempre irrealista
A expectativa de que o cônjuge seja a fonte de toda a felicidade e realização pessoal frequentemente levam a desilusões e a uma busca incessante por algo que talvez nunca exista. Ricardo, ao confrontar a traição de Ana, se via diante da desconstrução dessa fantasia, da necessidade de aceitar a imperfeição do outro e de construir um relacionamento baseado em bases mais sólidas e realistas. Ademais, consideremos o papel da comunicação na manutenção de um casamento saudável. A falta de diálogo, a incapacidade de expressar sentimentos e necessidades, o acúmulo de ressentimentos, todos esses fatores podem minar a relação e abrir espaço para a infidelidade. Ricardo, ao analisar seu próprio casamento, se questionava sobre a qualidade da comunicação com Ana, sobre as oportunidades perdidas de fortalecer o vínculo e de construir uma intimidade mais profunda. Em contrapartida, é essencial reconhecer a influência das pressões sociais e familiares sobre o casamento. A expectativa de ter filhos, de manter um padrão de vida elevado, de corresponder às expectativas dos pais e amigos, todas essas pressões podem gerar estresse e ansiedade, afetando a relação e contribuindo para a insatisfação. Ricardo, ao confrontar a traição de Ana, se perguntava se as pressões externas haviam contribuído para o desgaste do casamento e para a busca de Ana por algo que ele não conseguia oferecer. De outra forma, a situação de Ricardo nos convida a refletir sobre a importância da individualidade dentro do casamento. A necessidade de manter a própria identidade, de cultivar os próprios interesses e de ter espaço para o crescimento pessoal, todos esses elementos são cruciais para a felicidade e a realização individual e, consequentemente, para a saúde do relacionamento. Ricardo, ao analisar seu próprio casamento, se questionava se ele e Ana haviam conseguido encontrar um equilíbrio entre a união e a individualidade, se haviam permitido um ao outro crescer e se desenvolver como indivíduos. Em acréscimo, é importante considerar como a mudança ao longo do tempo afeta o casamento. As pessoas mudam, os interesses mudam, as necessidades mudam. Um casamento que não se adapta a essas mudanças, que não evolui com o tempo, corre o risco de se tornar obsoleto e insatisfatório. Ricardo, ao confrontar a traição de Ana, se perguntava se ele e Ana haviam conseguido acompanhar as mudanças um do outro, se haviam se reinventado como casal ao longo do tempo. Por outro lado, a experiência de Ricardo nos desafia a repensar o conceito de perdão no casamento. O perdão não significa esquecer ou justificar a traição, mas sim libertar-se do peso do ressentimento e abrir espaço para a cura e a reconstrução. O perdão exige coragem, humildade e um profundo desejo de recomeçar. Ricardo se questionava se ele seria capaz de perdoar Ana, se ele conseguiria superar a dor e a humilhação e construir um novo futuro ao lado dela. Em contrapartida, ao se aproximar da pia batismal, Ricardo se depara com a difícil decisão de como seguir em frente. Permanecer no casamento, buscando a reconciliação e a reconstrução, ou optar pela separação, buscando a liberdade e a paz interior? Ambas as opções apresentam desafios e incertezas. A escolha de Ricardo dependeria de sua capacidade de perdoar, de sua vontade de recomeçar e de sua crença na possibilidade de um futuro melhor. Contudo, ao se colocar diante da pia batismal, Ricardo personifica a complexidade e a fragilidade do casamento. Sua história nos convida a refletir sobre nossos próprios relacionamentos, sobre nossos próprios valores e sobre o tipo de compromisso que queremos construir. E nos lembra que o amor, por mais forte que seja, exige cuidado, atenção e um constante esforço para se manter vivo. Assim, Ricardo, parado diante da pia batismal, representa um ponto de inflexão, onde a dor da traição se transforma em um chamado à reflexão e à renovação. Sua jornada, a partir dali, seria uma busca por um novo significado para o casamento, um novo modelo de relacionamento baseado na honestidade, no respeito e no amor autêntico. À beira da pia batismal, Ricardo se confrontava com a crua realidade de que a verdade, por si só, não era suficiente. Revelá-la, sem um plano para o depois, seria como incendiar uma floresta sem se preocupar com o controle das chamas. A mera exposição da traição, embora catártica, corria o risco de se transformar em um espetáculo de dor e humilhação, sem gerar qualquer transformação positiva.
Era preciso ir além da denúncia, construir um futuro a partir dos escombros do passado. Agora, reflita sobre como a sociedade, muitas vezes, se alimenta do sofrimento alheio, transformando tragédias pessoais em entretenimento. A mídia sensacionalista, as redes sociais ávidas por escândalos, os vizinhos curiosos, todos ávidos por detalhes sórdidos, sem se importar com o impacto sobre as vítimas. Ricardo se recusava a alimentar essa cultura da exploração, a transformar sua dor em um circo midiático. Ele precisava proteger a si mesmo, a seu filho e, paradoxalmente, até mesmo a Ana e Marcos do linchamento público. Em vez de ceder ao impulso da vingança, Ricardo precisava canalizar sua energia para a construção de um novo futuro. Um futuro onde ele pudesse ser um pai presente e amoroso para Gabriel, onde ele pudesse encontrar a paz interior e a felicidade, mesmo que longe de Ana. Um futuro onde ele pudesse reconstruir sua confiança nos outros e em si mesmo. Nesse cenário, pondere sobre a importância do apoio psicológico e emocional. A traição é uma experiência traumática que pode gerar sequelas profundas, como depressão, ansiedade, baixa autoestima e dificuldades nos relacionamentos futuros. Ricardo precisava buscar ajuda profissional para lidar com suas emoções, para processar a dor e a raiva, para aprender a perdoar e a seguir em frente. Em contrapartida, é preciso reconhecer que a busca pela cura não é um processo linear, mas sim uma jornada cheia de altos e baixos. Haverá dias em que a dor será insuportável, em que a raiva o consumirá por dentro, em que a vontade de desistir será quase irresistível. Mas é nesses momentos que Ricardo precisaria se agarrar à esperança, lembrar-se de seus objetivos e buscar forças em seu interior e no apoio de seus amigos e familiares. Em adição, é fundamental que Ricardo aprenda a se perdoar. A culpa, muitas vezes, acompanha a vítima de traição, que se questiona sobre o que poderia ter feito diferente para evitar o ocorrido. Ricardo precisava se libertar dessa culpa, entender que ele não era responsável pelas ações de Ana e Marcos, que ele não poderia ter previsto ou evitado a traição. De mais a mais, é preciso que Ricardo aprenda a estabelecer limites saudáveis em seus relacionamentos futuros. A traição pode gerar um medo profundo de se entregar novamente, de confiar em alguém. Ricardo precisava aprender a confiar em si mesmo, a identificar os sinais de alerta e a se proteger de novas decepções. Por outro lado, a situação de Ricardo nos convida a refletir sobre a importância da resiliência, da capacidade de se adaptar às mudanças e de superar as adversidades. A vida, muitas vezes, nos apresenta desafios inesperados e dolorosos. Ricardo precisava aprender a se adaptar à nova realidade, a reconstruir sua vida a partir dos escombros do passado e a encontrar a felicidade, mesmo em meio à dor. Assim, ao se aproximar da pia batismal, Ricardo se depara com um dilema crucial. Como transformar a dor em aprendizado, a tragédia em oportunidade? Como usar essa experiência para se tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, um amigo melhor, um ser humano melhor? A resposta, ele sabia, não estava na vingança, mas sim na busca pela cura, na construção de um novo futuro e na transformação de si mesmo. Portanto, Ricardo, parado diante da pia batismal, personifica a busca pela superação, pela transformação e pela redenção. Sua história nos convida a refletir sobre nossas próprias feridas, sobre nossos próprios desafios e sobre nossa própria capacidade de renascer das cinzas. E nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança sempre pode florescer. À beira da pia batismal, Ricardo se deparava com a necessidade imperativa de transcender o papel de vítima, assumindo a rédea do seu destino com uma determinação inabalável. A mera constatação da traição, por mais dolorosa que fosse, não lhe conferia o direito de se afogar na autocomiseração ou de se deixar paralisar pelo medo do futuro. Era preciso, antes, ressignificar a experiência, transformando-a em um catalisador para o crescimento pessoal e para a construção de uma vida mais autêntica e significativa. Agora, imagine como essa situação se assemelha à de um artesão diante de uma peça de cerâmica quebrada. Em vez de descartá-la como lixo,
ele pode optar por restaurá-la, utilizando técnicas como o kintsugi, que consiste em unir os fragmentos com ouro, transformando as rachaduras em um ornamento precioso. Da mesma forma, Ricardo poderia ressignificar a traição, não como um fim, mas como um novo começo, uma oportunidade de se reinventar e de construir uma vida mais forte e resiliente. Nesse sentido, é crucial que Ricardo se dedique a cultivar a sua autoestima e a sua autoconfiança. A traição pode abalar profundamente a crença em si mesmo, gerando dúvidas sobre a sua capacidade de amar e de ser amado. É preciso, então, fortalecer a sua autoimagem, reconhecendo as suas qualidades e os seus talentos, e buscando atividades que lhe tragam prazer e satisfação. Por outro lado, é importante que Ricardo aprenda a se libertar do apego ao passado. A ruminação constante sobre a traição, a busca incessante por respostas e a obsessão por vingança podem impedi-lo de seguir em frente e de construir um futuro feliz. É preciso, então, aceitar o que aconteceu, perdoar a si mesmo e aos outros, e concentrar a sua energia no presente e no futuro. Ademais, Ricardo pode se inspirar em histórias de pessoas que superaram grandes adversidades e que transformaram a dor em força. A vida de Nelson Mandela, por exemplo, é um exemplo inspirador de resiliência, de perdão e de luta por um mundo mais justo e igualitário. Ao conhecer histórias como essa, Ricardo pode encontrar a motivação e a esperança necessárias para seguir em frente e construir uma vida mais significativa. Em contrapartida, é fundamental que Ricardo se permita sentir a dor e o sofrimento. A negação das emoções negativas pode ser prejudicial à saúde mental e emocional. É preciso, então, permitir-se chorar, lamentar e expressar a raiva e a frustração, buscando o apoio de amigos, familiares ou de um terapeuta. Dito isto, Ricardo pode encontrar conforto e inspiração na natureza. A contemplação de uma paisagem exuberante, o contato com a terra, o som dos pássaros e o cheiro das flores podem acalmar a mente e o coração, renovando as energias e proporcionando uma sensação de paz e bem-estar. Em consonância com isso, Ricardo pode se dedicar a praticar atividades físicas, como a corrida, a natação ou a musculação. O exercício físico libera endorfinas, neurotransmissores que promovem a sensação de prazer e bem-estar, além de fortalecer o corpo e a mente. Sob essa perspectiva, Ricardo pode se engajar em atividades voluntárias, dedicando o seu tempo e a sua energia a ajudar outras pessoas. O ato de servir ao próximo pode proporcionar uma sensação de propósito e de significado, além de fortalecer a sua autoestima e a sua autoconfiança. Dessa maneira, Ricardo pode se dedicar a aprender coisas novas, como um idioma, um instrumento musical ou uma habilidade manual. O aprendizado constante estimula o cérebro, promove a criatividade e proporciona uma sensação de realização pessoal. Ante o exposto, Ricardo, diante da pia batismal, personifica a capacidade humana de se reinventar e de transformar a dor em força. Sua história nos convida a refletir sobre a nossa própria resiliência e sobre a nossa capacidade de construir uma vida mais autêntica e significativa, mesmo diante das maiores adversidades. Sua jornada, a partir dali, seria uma busca por um novo sentido para a vida, um novo propósito e uma nova forma de amar e de ser amado. À beira da pia batismal, Ricardo se via compelido a ponderar sobre a sutil arte de transformar a dor em catalisador de empatia. A mera superação do trauma pessoal, embora louvável, representava apenas um passo inicial. A verdadeira maestria residia na capacidade de utilizar a experiência da traição como um trampolim para uma compreensão mais profunda do sofrimento alheio e, consequentemente, para um engajamento mais genuíno na construção de um mundo mais compassivo. Agora, imagine como essa jornada se assemelha à de um escultor que, ao lapidar uma pedra bruta, não apenas revela a beleza oculta em seu interior, mas também aprende a apreciar as nuances da textura, as imperfeições que a tornam única. Da mesma forma, Ricardo poderia utilizar a experiência da traição como uma ferramenta para refinar sua sensibilidade, para se tornar mais receptivo às dores e às angústias dos outros. Em contrapartida, é fundamental que Ricardo desenvolva a capacidade de distinguir entre a empatia genuína e a mera projeção de seus próprios sentimentos.
A empatia verdadeira exige um esforço consciente para se colocar no lugar do outro, para compreender a sua perspectiva, sem julgamentos ou preconceitos. A projeção, por outro lado, consiste em atribuir ao outro os seus próprios sentimentos e experiências, o que pode levar a interpretações equivocadas e a comportamentos inadequados. Nesse sentido, Ricardo pode se inspirar no exemplo de terapeutas e assistentes sociais que diariamente se dedicam a aliviar o sofrimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ao observar a forma como esses profissionais abordam os seus pacientes, Ricardo pode aprender a desenvolver a sua própria capacidade de empatia e a oferecer um apoio mais eficaz. Entretanto, é importante que Ricardo esteja ciente de que a empatia não é uma panaceia para todos os males. Nem sempre é possível aliviar o sofrimento alheio, e, em algumas situações, a melhor atitude pode ser simplesmente oferecer um ouvido atento e um ombro amigo. A empatia, portanto, deve ser acompanhada de humildade e de respeito pelos limites do outro. Ademais, Ricardo pode se engajar em atividades que promovam a inclusão social e o combate à discriminação. Ao se envolver em projetos que visam a proteger os direitos de minorias e a promover a igualdade de oportunidades, Ricardo pode contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Não obstante, Ricardo pode se dedicar a praticar a escuta ativa, uma técnica que consiste em prestar atenção plena ao que o outro está dizendo, sem interromper, julgar ou dar conselhos. A escuta ativa é uma ferramenta poderosa para fortalecer os relacionamentos e para promover a compreensão mútua. Nessa linha, Ricardo pode se inspirar em líderes religiosos e espirituais que, ao longo da história, pregaram a importância da compaixão e do amor ao próximo. Ao estudar os ensinamentos de figuras como Jesus Cristo, Buda e Mahatma Gandhi, Ricardo pode encontrar a inspiração necessária para cultivar a sua própria compaixão e para viver de acordo com os seus valores. Em contrapartida, ao se aproximar da pia batismal, Ricardo se depara com a oportunidade de transformar a sua dor em um legado de esperança e de compaixão. Ao compartilhar a sua história com outras pessoas, ao oferecer o seu apoio a quem está sofrendo, Ricardo pode contribuir para a construção de um mundo mais humano e solidário. Diante disso, Ricardo, parado à beira da pia batismal, personifica a busca pela redenção e pela transformação. Sua história nos convida a refletir sobre a nossa própria capacidade de empatia e sobre o nosso papel na construção de um mundo mais compassivo e justo. Sua jornada, a partir dali, seria uma busca por um novo significado para a vida, um novo propósito e uma nova forma de amar e de servir ao próximo. Contemplando a tapeçaria complexa que se desenrolou até este ponto, percebemos que a jornada de Ricardo, embora singular em seus detalhes, reverbera em um espectro amplo da experiência humana. Não se trata apenas de uma narrativa sobre traição e vingança, mas de um mergulho profundo nas águas turvas da resiliência, da moralidade e da busca incessante por significado em um mundo imperfeito. Ao considerarmos os caminhos tortuosos que Ricardo percorreu, emerge a percepção de que a verdade, por mais libertadora que possa ser, é apenas o ponto de partida para uma jornada ainda mais desafiadora. A revelação, o acerto de contas, a explosão emocional, todos esses momentos representam o desabrochar de uma nova consciência, a oportunidade de reavaliar os valores que norteiam nossas vidas e de construir um futuro mais alinhado com a nossa essência. Nesse ínterim, torna-se evidente que a superação do trauma não se resume a um processo individual, mas se entrelaça com a nossa capacidade de nos conectar com o sofrimento alheio, de cultivar a empatia e de construir uma sociedade mais justa e compassiva. A dor, quando transformada em ferramenta de transformação, pode nos tornar mais sensíveis às necessidades dos outros, mais dispostos a estender a mão e mais engajados na construção de um mundo melhor. À medida que nos aproximamos do desfecho desta narrativa, a imagem que se forma é a de um rio que, após enfrentar inúmeras corredeiras e obstáculos, finalmente encontra o mar. A jornada de Ricardo, repleta de turbulências e incertezas, converge para um ponto de encontro com a esperança, com a possibilidade de um novo começo, com a promessa de uma vida mais plena e significativa. Refletindo sobre esta jornada até aqui,
somos convidados a questionar a nossa própria capacidade de transformar a dor em força, de encontrar a beleza nas imperfeições e de construir um futuro mais alinhado com os nossos valores. A história de Ricardo nos serve como um espelho, refletindo as nossas próprias angústias, os nossos próprios medos e as nossas próprias esperanças. Assim, com a solenidade do momento e a expectativa do que está por vir, nos preparamos para o último ato desta narrativa. Um ato que, esperamos, não apenas trará um desfecho satisfatório para a história de Ricardo, mas também nos deixará com uma mensagem duradoura, uma inspiração para vivermos as nossas vidas com mais coragem, compaixão e autenticidade. Uma mensagem que ressoe em nossos corações e nos impulsione a construir um mundo mais justo, mais humano e mais belo. Ricardo, parado à beira da pia batismal, sentia o peso da decisão iminente não como um fardo, mas como o prelúdio de uma libertação. A verdade, aquela força motriz que o impulsionara até ali, deixava de ser um mero projétil de vingança para se converter em semente de renovação. Não se tratava mais de expor uma traição, mas de plantar um novo futuro, onde a honestidade e a autenticidade florescessem em solo fértil. O batismo, ritual de purificação e recomeço, ganhava um significado ainda mais profundo. A água benta, outrora símbolo de fé cega, tornava-se espelho da alma, refletindo a dor, a esperança e a força inabalável do espírito humano. Ricardo compreendia que a verdadeira fé não residia na crença irrefletida, mas na coragem de questionar, de transformar a dúvida em aprendizado e de seguir em frente, mesmo quando o caminho se mostrava incerto. E ao fitar o rosto adormecido de Gabriel, Ricardo vislumbrava um futuro onde o amor, a compaixão e a resiliência se entrelaçavam em um legado duradouro. Um legado que transcendia os laços de sangue, que se estendia a todos aqueles que buscam a verdade e a justiça em um mundo imperfeito. Um legado que inspirava a construir pontes, a derrubar muros e a celebrar a beleza da diversidade humana. O silêncio que pairava na igreja, outrora opressor, agora pulsava com a energia da transformação. Ricardo sabia que a sua decisão, qualquer que fosse, desencadearia uma avalanche de consequências. Mas ele também sabia que o silêncio, a omissão e a conivência eram os alicerces da injustiça. E ele se recusava a compactuar com a mentira, a perpetuar o ciclo de dor e a negar ao seu filho a oportunidade de crescer em um ambiente de honestidade e integridade. Em meio à solenidade do momento, Ricardo percebia que a verdadeira jornada não era a da vingança, mas a da autocompaixão e do perdão. Perdoar a si mesmo, por ter confiado em quem não merecia, por ter se deixado cegar pelo amor e pela esperança. Perdoar Ana e Marcos, não para isentá-los de suas responsabilidades, mas para libertar o seu coração do peso do ressentimento e da amargura. E, ao dar um passo em direção à pia batismal, Ricardo sentia a força ancestral que o impelia a seguir em frente, a abraçar a incerteza e a construir um futuro mais belo e significativo. Um futuro onde a dor se transformava em aprendizado, a tragédia em oportunidade e a verdade em farol a guiar os seus passos. A verdadeira prática, agora, se iniciava.